Os Estados Unidos voltaram a ter baixas nessa guerra. Parecia que fazia muito tempo que não acontecia isso, especialmente agora, quando estamos, se não me engano, no 11º dia consecutivo de combates, o que basicamente significa que voltamos à guerra. Mas a questão é, isso foi uma exceção? Foi algo fora do comum? Ou devemos esperar mais? Existe a chance de acontecer um evento com muitas baixas. E se acontecer, o que isso faria com a guerra? Isso deixaria o povo americano mais revoltado, querendo se envolver ainda mais? Ou teria um efeito parecido com o do Vietnã, fazendo as pessoas pensarem, o que é que a gente está fazendo? Vamos sair disso. A gente vai falar sobre isso e muito mais hoje, porque tem muita coisa acontecendo, algumas que talvez você nem saiba. E claro, temos aqui o incrível Joe Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, um cara excepcional para estar com a gente no programa de hoje. Então, Joey, seja na Temor Edsenburg, Nethed Unchman. Oi, Daniel, que bom estar aqui com você, cara. Valeu. Olha, vamos direto ao ponto aqui, porque você tem falado sobre a possibilidade de um evento com muitas vítimas. A gente acabou de ver que a maior parte da mídia tradicional está focada só no fato de que houve vítimas. E claro, o presidente está dizendo que vai vingar essas mortes. O secretário Austin também está dizendo que vai vingar. Então, do que exatamente você está preocupado? É só a matemática básica de ter tropas lá fora em posições expostas, onde o inimigo sabe exatamente onde elas estão. E agora, os iranianos provaram que conseguem penetrar nas nossas defesas. Então, sim, a gente derruba a maioria das coisas que eles lançam contra nós. Sim, derruba. Mas é matemática simples. Nós temos que ter sorte a cada segundo de cada dia. Os iranianos só precisam ter sorte uma vez. Ao atingir aquela base na Jordânia com mísseis balísticos, eles mostraram que conseguem ir bem longe, porque a Jordânia fica a uma boa distância do Irã. E com isso, basicamente mostraram que, se quisessem, poderiam atingir algo que desencadearia um evento com muitas baixas, como, por exemplo, um dos nossos navios. Eu entendo que nossos navios têm armamentos sofisticados e adequados e que têm capacidade de se defender. Mas, de novo, se fossem atacados por um enxame de drones com mísseis balísticos, será que conseguiriam mesmo se proteger? Eu temo que, quanto mais tempo a gente permanecer nessa região, mais estaremos nos expondo a uma situação de grande número de vítimas. E aí não vai dar para dizer, olha, fizemos só alguns ataques de retaliação e acabou. Nesse ponto, já estaremos totalmente envolvidos nessa guerra. E então entraremos numa espécie de dívida de sangue, em que teremos que ficar lá, vingando os nossos mortos por um bom tempo. O presidente já fez vários dias de ataques de retaliação pelos 3 que perdemos recentemente, além daquele lá no Iraque. E eu acho que nesse momento o mais sensato para ele seria dizer algo como, olha, eu não tenho boas opções em terra, não tenho boas opções militares. A gente pode continuar aqui, sangrando por mais tempo e assumindo mais riscos. Ou agora mesmo o presidente poderia dizer, pronto, acabou, declaramos vitória e vamos embora. Mas eu temo que ele não vá fazer isso, pelo que estamos vendo ele dizer publicamente. Tenho medo de que a gente acabe dobrando ou triplicando a aposta e, de novo, isso abre espaço para uma situação de muitas baixas, que só vai nos puxar ainda mais para dentro desse problema. Então essa é a minha principal preocupação agora. Tem outras coisas preocupantes também que a gente pode comentar sobre o que os israelenses disseram mais cedo hoje e que vale a pena a gente observar. Sim, eu quero muito chegar nesse ponto também. Mas quero continuar nesse assunto aqui, porque nem a matemática está batendo mais, parece que está piorando. Não é só que a gente está derrubando tudo, ou quase tudo. Pelo contrário, parece que estamos derrubando cada vez menos, porque o lado iraniano tem muita imagem de satélite circulando, agora mostrando que eles estão com uma precisão impressionante. O que está sendo abatido, eu não sei. Mas o que passa, acerta o alvo com perfeição. Essa informação saiu hoje mesmo.
O Mário Naufal divulgou isso mais cedo. Ele disse que, depois dos ataques com mísseis iranianos contra instalações dos Estados Unidos no Oriente Médio, e acho que ele se referia àquele na Jordânia, onde houve uma das vítimas, ele contou o que ouviu diretamente de soldados americanos. Um deles disse o seguinte: pelo que estou ouvindo, a gente recebe dados de impacto projetado, mas os mísseis mudam de trajetória várias vezes durante o voo, então os alertas de impacto não servem para nada. As informações de alvo estão, obviamente, sendo passadas para o Irã pela China ou pela Rússia. Eles dizem que sim, isso provavelmente é verdade. Mas a menos que apareça alguma outra evidência, vamos esperar para afirmar isso, porque essa ideia implica que os iranianos não seriam capazes de descobrir isso sozinhos. Mas, seja qual for o resultado final, eles estão recebendo essas informações de algum lugar e estão atingindo exatamente o que estão mirando. É uma precisão absurda, ele diz. Embora nenhum dos dois países tenha entrado diretamente no conflito, agências de inteligência dos Estados Unidos e do Ocidente relatam que Pequim e Moscou estão fornecendo informações cruciais ao Irã. Eu quero começar por aí. O que você acha disso? Os iranianos vêm dizendo há várias semanas, na verdade, há alguns meses, que isso ia acontecer, que seus mísseis mais sofisticados estavam chegando, com capacidade de mudar de trajetória durante o voo. Agora parece que isso está acontecendo. Qual é o impacto disso no campo de batalha? Quer dizer, é algo enorme. A gente confia muito na capacidade de, quando esses mísseis são lançados, conseguir ter uma boa noção de para onde eles estão apontando. É curioso ver tanta gente dizendo algo como: a Rússia e a China estão passando os dados de alvo para eles. Isso faria sentido se nossas bases estivessem se movendo o tempo todo e eles precisassem de uma inteligência em tempo real, super sofisticada. Mas eu acho que os iranianos já têm essa capacidade. E, olha, não precisa ser um gênio para saber onde ficam nossas bases. São as mesmas que usamos há décadas, com algumas pequenas mudanças aqui e ali. E achar que os iranianos não têm fontes em solo, dentro desses vários países, achar que não dá para perceber quando a gente move bases militares, aeronaves ou sistemas de defesa aérea só com imagens básicas de satélite. Claro, eu não acho que os russos e os chineses precisem dar muita ajuda ao Irã nisso. É por isso que tentar lutar a partir dessas bases fixas, mesmo que a gente quisesse continuar a guerra, continuar tentando lutar a guerra a partir dessas bases fixas, é uma completa estupidez. E qualquer um que recomende continuar lutando a partir dessas bases, mesmo que seja só para dar um bom conselho militar ao presidente Trump, eu sinceramente não consigo entender por que o Departamento de Guerra, ou quem quer que esteja aconselhando ele, está dizendo: sim, senhor presidente, vamos continuar lutando a partir desses locais fixos e conhecidos. Porque os iranianos podem simplesmente destruir tudo. No fim das contas, vira só uma questão de matemática. Olha, eu nem sei direito o que eles estão fazendo lá. Eu lembro que no começo da guerra, circulava muita informação dizendo que a gente tinha evacuado muitas dessas bases. Acho que tiramos algumas tropas, mas claramente ainda tem gente lá. E eu fico me perguntando, o que é que eles estão fazendo lá que não poderiam fazer em qualquer outro lugar, com a tecnologia que existe hoje, Joe? Então, eu acho que logo no começo da guerra, a gente começou a mover muitas das nossas tropas que estavam mais perto do Irã, tipo no Bahrein, no Catar e também no Kuwait, mas a gente ainda está no Kuwait de alguma forma. E a gente deslocou boa parte dos nossos ativos mais críticos para mais longe. É por isso que os iranianos estão mostrando para a gente algo como: ok, vocês podem mover para a Jordânia, mas a gente ainda consegue alcançar vocês. E é por isso também que as forças navais me deixam bem preocupado. Então eu concordo com você. A gente provou com a Operação Midnight Hammer e também com os investimentos que fizemos em tecnologias de ataque além do horizonte e na nossa capacidade de projetar força, que não precisamos manter nossas tropas nessas bases.
Mesmo que a intenção seja continuar mostrando para o Irã de vez em quando que ainda podemos atacá-los e fazer ataques realmente significativos, a gente consegue lançar tudo isso de fora do alcance que o Irã tem. Eu não entendo por que estamos deixando tropas lá. A única razão que consigo imaginar, e é algo bem sombrio para manter nossas tropas ali, é que a gente acabe sofrendo mais baixas e fique ainda mais preso nessa dívida de sangue, em que não dá para sair porque nossos soldados morreram. E aí depois disso, não dá para recuar, não dá para se retirar, porque isso pareceria uma rendição. Mesmo do ponto de vista de um bom conselho militar, o certo seria esvaziar essas bases para que o Irã não tenha nada para atacar e então atacar a partir das nossas plataformas, que têm capacidade de projeção de poder. Eu não estou dizendo que a gente deva simplesmente ir embora e parar de lutar, mas taticamente falando, o que estamos fazendo é incrivelmente estúpido. E eu não acho que sejamos tão burros assim. Então, de certa forma, parece que estamos permitindo que nossos soldados fiquem expostos ao perigo. Basicamente, Boé servindo como armadilhas humanas para justificar fins à expansão dessa guerra. Olha, sabe, eu ouço isso de várias pessoas e eu preciso fazer a pergunta lógica que vem depois. Por que alguém, seja essa tal Liga Global que estaria puxando os cordões no Pentágono, não sei, alguém lá dentro do Pentágono, por que fariam isso? São eles que têm autoridade de comando sobre essas coisas. Qual é o valor disso? Se todo mundo lá, e eu não consigo imaginar ninguém no Pentágono, de qualquer patente, não perceber que não dá para destruir uma montanha de granito com um míssil de cruzeiro Tomahawk ou JASSM. Simplesmente não dá. A gente tentou e não funcionou. Tentamos dezenas de vezes, várias vezes, em algumas dessas montanhas específicas. E não funcionou. Então veja, não tem como tirar proveito disso, e dá para ver que os estoques estão diminuindo. Por que eu iria querer que a guerra continuasse? Porque vai chegar um ponto, Joe, em que a gente pode literalmente ficar sem esses armamentos e ter que recorrer, sei lá, a um monte de bombas burras ou algo assim, que vão ser muito menos eficazes. Qual é a intenção de continuar? Infelizmente, eu acho que o Pentágono, por causa de décadas recompensando pessoas que sempre dizem sim e afirmam que dá para continuar fazendo as mesmas coisas, sem mostrar a realidade no terreno, acabou ficando assim. Acho que o Pentágono basicamente está dizendo algo como: ok, se vocês querem continuar lutando por esses lugares, então a gente vai continuar reabastecendo, mesmo com os estoques diminuindo, mesmo sem um plano estratégico real para avançar nos nossos objetivos. Nada disso foi realmente feito. Eu acho que o que existe é um monte de gente dizendo algo do tipo: bom, se o presidente quer continuar nessa guerra, sim, senhor. 3 sacos cheios. A gente vai continuar meio que preso nesse conflito. E ninguém tem realmente a coragem, eu acho, de chegar para o presidente Trump e dizer algo como: olha, o nosso plano militar aqui já chegou no limite do que pode funcionar. Se continuar, só vai resultar em mais soldados mortos, o que vai obrigar a gente a insistir ainda mais. E eu também acho que a Casa Branca morre de medo da imagem que passaria se tivesse que realmente retirar as tropas. Acho que eles estão mais preocupados com isso, a ponto de aceitarem deixar nossos soldados lá. Eles estão dispostos a aceitar baixas, porque não querem sofrer ataques políticos aqui nos Estados Unidos, seja dos democratas ou de outras pessoas contrárias ao presidente Trump, que poderiam dizer que ele está recuando da região. Mesmo que alguém quisesse continuar a luta, retirar nossas tropas dessas bases faz muito mais sentido. Eu acho simplesmente que elas continuam lá porque não temos força política para dizer que vamos tirar nossos soldados da região, já que não queremos que pareça uma rendição. É uma combinação muito perigosa, na minha opinião. Líderes fracos no CENTCOM, no Pentágono e ainda por cima, deixar que o setor de relações públicas do presidente, o braço político da Casa Branca, condoncelhe o presidente Trump.
Você contou pra gente numa visita anterior aqui ao programa que antes do início da guerra, quando ainda estava dentro do governo, havia muita gente, do Serviço de Inteligência e das Forças Armadas, dizendo que isso não ia funcionar, que tirar o líder não faria o regime desmoronar, que eles não iam se juntar a nós, que na verdade levariam a luta direto para casa deles. Era esse tipo de coisa. E aí você disse que, aos poucos, você, entre outros, passou a não ter mais permissão nem para falar com o presidente Trump, que ele começou a se cercar de pessoas que só diziam sim para tudo. É isso que... E eu sei que você não está mais lá agora. Mas, se tiver alguma noção de como você entende a situação desde aquela época, agora que está claro, especialmente depois de 40 dias de bombardeios que não funcionaram e de alguns meses de bloqueio que também não deram certo, e agora que o memorando de entendimento não foi satisfatório, certamente há mais gente ao redor dele que consegue entrar, que pode dizer para ele que isso não vai funcionar. Você pode dizer o que quiser. A gente vai mostrar algumas coisas que ele disse, literalmente, há mais ou menos 1 hora no Salão Oval. Você pode dizer isso e até pode funcionar relativamente falando, por hoje. Mas até ele precisa entender, e as pessoas lá dentro também, que eu duvido que isso dure até novembro, se esse for o objetivo. Então, qual é a sua percepção de como as coisas estão funcionando dentro do Pentágono? Desculpe, dentro da Casa Branca. No sentido de quem está dizendo a verdade ao presidente Trump. Olha, quando o memorando de entendimento apareceu pela primeira vez e começou a circular, parecia que havia ali uma dose de realidade. As coisas que o vice-presidente estava dizendo em público para tentar justificar o memorando, e também muito do que o presidente falava sobre as ações de Israel e o motivo de precisarmos desse acordo. Quer dizer, o presidente parecia ter tido um momento de clareza quando disse que precisávamos do memorando por causa da crise de energia que aconteceria se o Estreito de Hormuz não fosse reaberto. E ele quase chegou a dizer que a gente meio que tinha ficado sem opções militares. Mas dava para perceber claramente que era por isso que estávamos entrando nesse acordo, justamente pela necessidade de reabrir o Estreito de Hormuz. Então, parecia que tivemos ali um breve momento em que a realidade estava chegando até o presidente. Ele estava falando de forma bem realista. O vice-presidente também estava falando em termos realistas. Mas aí veio a reação do lobby pró-Israel e de vários defensores da guerra aqui que começaram a atacar o vice-presidente. Muitos deles tinham apoiado o presidente quando ele estava bombardeando o Irã. Depois se voltaram contra o presidente. E pouco tempo depois, mandaram o Marco Rubio para o Líbano para basicamente fechar um acordo paralelo que acabou anulando boa parte do memorando de entendimento. Aí tentamos aquela estratégia de escoltar navios ou dizer que eles podiam passar sem coordenar com os iranianos, o que estava previsto no memorando. Então os iranianos começaram a atirar nos navios e isso acabou nos trazendo de volta para a situação em que estamos agora. Então, a gente passou de uma postura bem realista, entendendo por que precisávamos do memorando de entendimento, para muito rápido começar a agir contra o nosso próprio objetivo declarado, que era abrir o Estreito de Hormuz. A gente não devia ter deixado o Rubio ir até lá e fechar aquele acordo paralelo, que basicamente nos colocou como árbitros no Líbano e permitiu que Israel continuasse lá. E depois fizemos aquela coisa de tentar incentivar alguns navios a passar sem antes coordenar com os iranianos, o que estava previsto no memorando. Agora voltamos para esse mundo de fantasia, achando que dá para simplesmente bombardear o Irã até eles cederem, até o regime desabar. Voltamos na prática para uma campanha de bombardeios em busca de uma estratégia, o que é uma receita para um evento com muitas vítimas, que mais cedo ou mais tarde vai nos puxar ainda mais para dentro da guerra. Ou pior, para algo que eu temo que já esteja sendo claramente sinalizado pela liderança israelense neste momento. Sim, e eu quero falar sobre isso com você.
Você mencionou que houve alguns acontecimentos hoje, e eu quero entrar nesse assunto de Israel. Mas antes, quero continuar nesse ponto que você acabou de levantar, porque foi isso que o Barack revelou. Ele recebe muitas informações diretamente da Casa Branca, às vezes até do próprio presidente Trump. E ele publicou mais cedo hoje que o presidente Trump está chegando a um ponto decisivo na guerra contra o Irã, já que autoridades americanas e israelenses de alto escalão afirmam que ele tem apenas duas opções realmente viáveis. Primeiro, promover um novo cessar-fogo de 10 dias, pensado para levar à reabertura do estreito. E esse é, eu diria, o cenário real, em que a gente percebe que não pode fazer nada e admite isso. Ou então a segunda opção, lançar uma nova e ampla campanha militar junto com Israel, com o objetivo de forçar Teherã a se render. O que me preocupa muito nisso é que tem gente que acha que essa segunda opção é realmente viável, que a gente poderia forçá-los a se render. Se fosse possível, me diga o que você acha. Se a gente tivesse a capacidade, mesmo que fosse uma chance de 20%, de realmente forçar o Irã a se render, já estaríamos totalmente envolvidos agora. Como você enxerga isso? Eu concordo com você, mas eu acho que a limitação inicial do Trump era não colocar tropas em solo. E depois talvez alguém tenha convencido ele a colocar tropas em solo. Eu não tenho certeza do que foi exatamente aquela missão de resgate do piloto. Se era outra coisa, ou se a gente simplesmente acabou perdendo um piloto e teve uma noção de como operações terrestres podem ser complicadas. Aí o presidente Trump disse algo como, ok, nada de tropas em solo, talvez só bombardear. Isso não funcionou. A gente conseguiu o memorando de entendimento. Mas eu acho que agora ele sabe que o caminho diplomático praticamente morreu, porque os iranianos deixaram muito claro que não vão fazer concessões na mesa de negociação que a gente não conseguiu arrancar deles no campo de batalha. E os iranianos estão especialmente mobilizados depois que a gente matou o líder supremo e depois do funeral. Então, eu acho que ele sabe que o caminho diplomático está morto. E isso me preocupa porque parece que ele vai acabar comprando aquela ideia que estava no tweet do Barak Ravid, de que a gente vai entrar numa nova campanha junto com os israelenses. E para mim isso abre todo tipo de opção ruim. Ou a gente vai tentar colocar tropas em solo, o que eu acho que seria catastrófico, a gente já falou sobre isso antes. Ou então tem aquela declaração junto com o que o Smotrich disse ontem, de que Israel não tinha nenhuma intenção de participar de uma campanha limitada ou contida. Ao mesmo tempo, estrategicamente, os israelenses vazaram para o Wall Street Journal que o urânio enriquecido agora está na montanha de Parshim. Na semana passada mesmo, o Netanyahu falou sobre ter visitado recentemente, como é que eles chamam, a fábrica têxtil em Dimona, basicamente fazendo referência ao programa nuclear deles e dizendo que ele continua firme e forte. Eu fico preocupado porque quanto mais tempo passa sem uma solução militar viável, mais eu temo que os israelenses estejam na prática dizendo, olha, se vocês fizerem vista grossa, nós vamos usar uma arma nuclear. Basicamente, as declarações de ontem do Smotrich dizem algo como, não estamos mais com os Estados Unidos. E isso daria ao presidente uma forma de negar envolvimento, dizendo algo do tipo, olha, se os israelenses fizerem alguma coisa no Irã, eles mesmos já disseram que não fazem parte da nossa campanha limitada. Eu não sei. Eles são um país independente. Fizeram o que quiseram, e é isso que me preocupa. Quer dizer, quando tudo isso começou, parecia que estávamos bem longe de ver armas de destruição em massa sendo usadas. Mas quando o objetivo é uma rendição completa do Irã, quanto mais você faz as contas, mais rápido chega a possibilidade de armas de destruição em massa. E agora os israelenses basicamente estão dizendo, podemos fazer isso sozinhos. E também estão dizendo, sabe aquele urânio enriquecido que os Estados Unidos não conseguem pegar nem neutralizar? Ele está enterrado na montanha de Parshim. Então espero estar errado, mas isso me parece um sinal bem claro de que podemos acabar muito rápido numa situação muito perigosa.
Sabe, tem algumas coisas que eu realmente tenho dificuldade de entender. Primeiro, porque não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo nas últimas semanas, figuras israelenses, e eu quero dizer, acho que o Netanyahu foi uma delas, ou pelo menos um dos altos funcionários, basicamente disseram não, estamos totalmente tranquilos em deixar os Estados Unidos lutarem essa guerra. E isso me deixou irritado, vou ser sincero, porque foram eles que nos levaram a entrar numa guerra que nunca precisávamos lutar. É algo que vai contra os nossos próprios interesses, muito longe de nos beneficiar. E agora, eles começaram tudo isso e estão só sentados dizendo, vão lá vocês, sofram as baixas, perca seus mísseis, perca seus soldados, sem problema, continuem aí, eu vou ficar aqui de boa. Para mim é o melhor e estamos tranquilos com isso. Especialmente depois de termos perdido soldados no fim de semana, eles virem a público e dizerem isso. É um tapa na cara. Para mim, não haveria motivo para falarem isso agora, a menos que estivessem planejando alguma coisa. A não ser que quisessem nos dar uma aparência, sabe? Algum tipo de desculpa plausível, tipo, bom, os israelenses já disseram publicamente que não fazem parte da nossa operação limitada. Mas somos nós que estamos sendo limitados. Somos nós que estamos tomando ações deliberadas, fazendo ataques militares contra alvos militares. Então agora, se Israel perder a cabeça e fizer alguma loucura que a gente jamais aprovaria, a gente pode dizer, tipo, olha, podemos apontar para aquela declaração e falar, bom, o Smotrich já tinha dito que eles não faziam parte da campanha limitada. Eu simplesmente não vejo outro motivo para o Smotrich soltar uma declaração dessas. E provavelmente isso foi aprovado num nível bem alto, porque saiu por meio de um dos principais veículos de mídia Israel e já foi divulgado. Então, sinceramente, eu não vejo por que fariam isso, a não ser que quisessem basicamente nos dar algum tipo de negação plausível para o que estão prestes a fazer. Olha, eu ouvi de 3 fontes bem diferentes, em partes distintas do mundo, nos últimos 5 ou 6 dias, que estão circulando rumores entre os contatos delas, ou sinais, digamos assim, de que pode haver uma detonação nuclear iraniana. Seja uma arma que eles tenham conseguido da Coreia do Norte, seja algo que eles mesmos fabricaram, ou qualquer outra coisa. Se os israelenses estiverem certos, e eles realmente estiverem produzindo uma bomba lá na Montanha Pickaxe desde o ano passado, quem é que sabe o que está acontecendo de fato? De qualquer forma, a ideia seria usar isso para demonstrar, nós temos uma arma nuclear. Seria uma forma de tentar evitar exatamente o tipo de situação de que você está falando. Assim, Israel saberia que se disparar uma arma nuclear, vai receber outra de volta. E como os nossos mísseis mostram, não dá para impedir isso. Então, qual seria o próximo passo? Quanta credibilidade você dá a essa informação? E você está preocupado com isso? Eu não estou tão preocupado com isso, porque, primeiro, eu não acho que os iranianos chegaram lá. Pelo que eu acredito, quando eu saí do governo, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos avaliava que, mesmo no melhor cenário possível, mesmo antes da Operação Midnight Hammer, eles não teriam condições de correr para desenvolver uma arma nuclear e colocá-la num sistema de entrega. Mas mesmo que, vamos supor que tudo isso esteja errado, eu acho que, no mínimo, os iranianos nessa última fase da guerra mostraram que estão muito, mas muito atentos à comunicação pública. E neste momento, eles estão vencendo a guerra da informação. Eles estão vencendo a campanha de guerra psicológica, ou chame como quiser, desde os vídeos de Lego até as declarações públicas que os diplomatas iranianos estão fazendo agora. Então eu não acho que eles fariam isso, porque isso acabaria provando a justificativa que nós e os israelenses tivemos para atacá-los. Acho que mesmo que tivessem essa capacidade, eles esconderiam por um bom tempo. Eles já mostraram que, basicamente, ao se dispersarem e manterem uma estrutura muito, muito ampla, conseguem resistir a quase tudo que a gente joga contra eles. Então acho que,
Nesse momento, eles valorizam poder dizer, olha, nós não somos os agressores. Nós estamos defendendo o nosso país e estamos defendendo até o Hezbollah, estamos até defendendo os palestinos. Mas nós não somos os agressores, nós somos os mocinhos aqui. E eu acho que o Irã valoriza mais essa narrativa do que a própria dissuasão nesse momento. Porque, de novo, os iranianos fizeram um trabalho muito bom em dispersar todas as suas diferentes capacidades, em espalhar sua liderança, em mostrar profundidade na sua estrutura de comando. Então, eu acho que agora o Irã sente que pode resistir a qualquer coisa que a gente jogue contra eles. E tanto militarmente quanto na parte de comunicação, eles acreditam que podem sair por cima no fim das contas, no jogo de longo prazo. Bom, na verdade, você fala sobre a mensagem aqui como, poxa, mas isso foi ontem, na campanha de comunicação dele. Ele disse, os americanos continuam trazendo novos equipamentos militares para a região e dizem que estão lá para impedir a guerra. Eles apostam que a nossa inteligência é tão curta quanto o próprio QI deles. Já chegamos a um nível de domínio em reconhecer esses jogos americanos e, com base nisso, nos preparamos. Que é exatamente o que você acabou de dizer. As ações precisam confirmar as declarações, não contradizê-las. Porque isso, eu acho, faz parte de toda essa questão. Será que vai haver um cessar-fogo de 10 dias? A gente vai voltar a discutir isso, para tentar, de novo, retomar o memorando de entendimento. O lado iraniano está dizendo que ainda está disposto a conversar sobre isso. Eu vi o Abbas Araghchi dizendo que ele dava 10% de chance de a gente conseguir retomar, o que me surpreendeu, porque eu achava que estava um pouco abaixo de 0. Mas enfim, ele dá 10%. Então eles estão falando disso, o que é meio confuso, mas com uma grande ressalva. Parece que algo precisa ser concedido logo de cara, aparentemente mais do que foi no memorando. Você acha mesmo que existe essa chance de 10%? Concordo com você que 10% é bem otimista. É que com tudo que o Irã está passando agora, eu não queria estar no lugar do diplomata iraniano que precisa convencer os iranianos a aceitar mais um cessar-fogo. Sabe o que eu quero dizer? Mesmo que o Rice esteja pensando assim, tipo, tô esperando uns 10%, ele tem todo o IRGC dizendo, cara, a gente já tentou isso antes. Eles atacaram a gente em todas as negociações. Foram eles que disseram que o memorando estava fechado e os iranianos acham que estão vencendo no campo de batalha. E aí a gente não se prepara para ter sucesso. Quer dizer, o Ghalibaf basicamente apontou exatamente o que a gente estava falando. Ele disse, os americanos dizem que vão embora, mas a gente está vendo eles trazerem mais coisa para a região. E olha, a gente faz um trabalho péssimo nisso, porque continua levando tudo para os mesmos bases conhecidas e idiotas de onde a gente opera há décadas. Certo. Eles precisam mesmo de satélites, ou só precisam pagar o pastor mais próximo do aeroporto que liga para eles ou posta um vídeo no Twitter? Tipo, eu não sei. A gente está lutando como se ainda tivesse controle total, como se tivesse domínio completo do ar e da informação, igual no começo da guerra ao terror. Isso me deixa maluco, só do ponto de vista tático. Mas eu não sei. 10% para mim já é bem otimista. Eu pessoalmente acredito, e odeio dizer isso, que enquanto a gente continuar na região, nossa capacidade de fazer qualquer tipo de diplomacia efetiva é muito, muito limitada, se não completamente impossível. Olha, eu acho que, se a gente fizesse o que vem recomendando, retirasse nossas forças e dissesse, tudo bem, agora vamos falar sobre alívio das sanções, vamos falar de verdade sobre reabrir o Estreito de Hormuz, não estamos mais aqui como agressores, e também vamos conter Israel. Aí sim, acho que teríamos uma chance de fazer uma espécie de reinício diplomático. Ainda assim, vai ser difícil. Quero dizer, acho que a gente ainda não entendeu totalmente, nem assimilou de verdade o que fizemos com o povo iraniano. E como provavelmente acabamos garantindo mais uns 47 anos de sobrevida ao governo revolucionário, que em teoria queremos derrubar,
Tudo isso por ter matado o líder supremo e feito todo mundo se unir em torno da bandeira. Aliás, a gente vai ter o Suleiman Ahmed, que esteve recentemente no Irã e fez uma entrevista com o Ismail Baghai, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores deles. Uma entrevista incrível. Ele vai estar com a gente hoje à tarde, às 3 horas, e vai contar exatamente o que o povo pensa, porque ele conversou com várias pessoas comuns, sem assessores, sem ninguém controlando. Então ele disse que conseguiu muita informação interessante sobre o que elas acham. A gente vai ver isso às 3 da tarde. Agora eu quero falar sobre algo que o presidente Trump disse há poucas horas, talvez até menos que isso, direto do Salão Oval. Esse primeiro trecho que eu vou mostrar pode ser interpretado de 2 maneiras. O meu lado mais otimista quer acreditar que ele está preparando o terreno ou reforçando uma base que, se for usada do jeito certo, pode permitir aquele plano de sair de cena. O que você acha? Se a gente saísse hoje, eles levariam décadas para se reconstruir. E, sinceramente, eu nem acredito que conseguiriam. Para falar a verdade, eles ainda não viram nada. A gente tem sido bonzinho. Tem sido bonzinho. Então, pelo visto, a gente poderia fazer muito mais do que alguns desses trechos de fala dão a entender. E é isso que vem por aí. Mas ele disse até agora algo como, olha, se a gente saísse hoje, eles iam levar décadas, e nós já vencemos. E por aí vai. Será que existe alguma chance de ele usar isso para tentar construir uma narrativa de vitória e sair de cena? Ele poderia 100%. Tipo, eu brinco toda vez que ele começa a listar tudo que a gente bombardeou e depois fala umas coisas dessas. Se você colocasse pra tocar aquela música do comício do Trump, tipo o IMCA, sério, poderia ser o desfile da vitória dele. E eu fico tipo, não tô nem brincando, poderia mesmo. Ele fala essas coisas em voz alta e eu fico empolgado, pensando, vai lá, cara, faz isso. Você pode moldar uma narrativa. Acho que o Trump ainda não percebeu que, aqui nos Estados Unidos, ele consegue fazer as coisas virarem realidade só de falar. Mas isso não funciona numa batalha de verdade contra um país real, tipo o Irã. Então ele devia apostar nas forças dele, tirar todo mundo de lá e simplesmente dizer, atrasamos eles em 25 anos, destruímos a marinha deles, matei vários líderes diferentes, e fazer um comício do Trump em cima disso. Sabe, fazer isso no gramado da Casa Branca, com uma luta do UFC e um sobrevoo como se ele pudesse controlar toda a narrativa. Aí ele segue em frente com o resto. E discretamente a gente consegue reabrir o Estreito de Hormuz. Com sorte, estabiliza os preços de energia e tudo mais. Mas toda vez que eu fico otimista assim, a gente acaba voltando atrás. Então, de novo, isso volta para a questão de quem está aconselhando ele e se ele realmente está ouvindo esses conselhos ou se o orgulho dele vai pesar mais do que o lado pragmático. Eu tenho a sensação de que ele está brincando com essa ideia quando fala desse jeito. Ele está se dando uma saída. Então eu entendo o que você quer dizer. Eu também espero com otimismo que isso vire uma narrativa e que ele siga por esse caminho. Mas a menos que ele comece a tirar as tropas de lá, eu sinceramente não vejo isso acontecendo agora. Não agora, porque ele vem fazendo esse comentário já faz várias semanas, e eu continuo esperando que seja para esse caminho. Mas aí ele volta e diz, sabe, que vai atacar ainda mais forte. Por exemplo, uma das outras coisas que ele está falando aqui, e você mencionou há pouco que teve um vazamento ou uma divulgação de inteligência israelense ontem, seja lá qual termo usaram, é que, na verdade, eu sei que o presidente Trump disse que aqueles 3 locais que a gente destruiu na Operação Martelo da Meia-Noite tinham satélites e que eles não tinham sido removidos. Só que, pelo visto, eles estão mesmo na Montanha Picareta. Você acredita que o Irã transferiu centrífugas nucleares para a Montanha Picaxe? E quando você diz que ainda não terminamos, o que exatamente falta concluir? Olha, eu acho que talvez eles tenham feito isso.
Mas a gente não tem nada registrado. Tudo que temos é o que lemos na mídia falsa. Sabe, a gente vê as notícias errando tantas vezes. Então talvez dessa vez eles tenham acertado. Mas tudo bem. Isso não significa nada se eles não tiverem o material. Você está falando das centrífugas, né? Pois é, não significa nada se eles não tiverem o material. E eles não têm. A gente acompanha o material, é aí que está a ação. E a gente vai atingir aquela área, muito provavelmente, em breve. E não há nada que eles possam fazer a respeito. Normalmente eu não diria isso se achasse que eles pudessem fazer alguma coisa. Eu nunca diria. Mas a gente vai atingir aquela área em breve, e com força. Agora, ele está certo sobre essa última parte. A defesa aérea, o sistema antimísseis que os iranianos têm, é quase irrelevante. Eles derrubaram alguns drones MQ-9 Reaper, atingiram algumas outras aeronaves, mas no geral, a taxa de missões é bem baixa. Então, provavelmente ele tem razão. Os mísseis podem ir e atingir o que quiserem. Mas eu não tenho tanta certeza de que ele esteja certo ao dizer que não há nada que eles possam fazer a respeito. Primeiro, o que você acha dessa ideia de atacar a Montanha Picaaxe? Porque eu não sei o que mais a gente poderia fazer lá além do que já fizemos em Yazd e em várias dessas outras montanhas. A gente pode atingir a superfície, pode acertar os prédios que estão na superfície ou as rampas de saída, alguma coisa assim. Mas o que exatamente isso traria de vantagem para a gente? Esse é o problema com toda essa ideia de ir atrás do urânio enriquecido, e é por isso que os israelenses adoram esse conceito. Porque o Trump tentou, eu acho que com a Operação Midnight Hammer, tirar a questão do enriquecimento da mesa. Mas os israelenses voltaram com isso. E é por isso que queriam pegá-lo nessa questão do material enriquecido. Porque em certo ponto você basicamente nunca consegue eliminar completamente o urânio enriquecido com bombardeios. Tipo, a gente destruiu os locais, eles ficaram inoperantes, atrasamos o programa, sei lá, mais de 25 anos. Mas em algum lugar, enterrado sob quilômetros de granito, ainda existe alguma forma de poeira nuclear, de urânio. E aí a gente tem que ficar para sempre caçando esse urânio pelo Irã, continuar bombardeando, e no fim das contas, sabe, você só resolve de verdade quando coloca tropas em solo e passa a controlar fisicamente o material. E dos iranianos estão fazendo o médio de tank. Desculpe, os israelenses gostam de fazer disso o padrão de ouro. É por isso que a gente nunca deveria ter tolerado isso como um objetivo a ser perseguido. Os iranianos já tinham se comprometido a não querer uma arma nuclear. Nós bombardeamos os 3 locais, eles foram praticamente destruídos, e nunca mais deveríamos ter falado sobre isso. Mas agora os israelenses estão jogando esse jogo em que conseguem agitar a mídia, espalhar medo, colocar todos os seus comentaristas para repetir: Montanha da Picareta, Montanha da Picareta. Dizem que moveram as centrífugas enriquecidas. Mesmo que, como o presidente Trump acabou de dizer, a gente tenha satélites apontados para esses 3 locais. Eles não cavaram 1 quilômetro de profundidade no granito e nos destroços enterrados para tirar o material enriquecido que tinham. Eu acho que ele nem devia tolerar isso, porque é literalmente a ideia do urânio enriquecido. Ou é uma armadilha para matar qualquer negociação, se a gente disser que eles não podem ter nada. Mas se a gente ficar para sempre correndo atrás disso, tentando pegar o pó nuclear, isso vai nos prender, basicamente, a uma guerra sem fim dentro do Irã. Então ele nem devia aceitar esse tipo de conversa, porque isso vai fazer com que ele persiga um objetivo que a gente nunca vai alcançar. Sabe, a gente também precisa lembrar que isso tem um custo, e eu acho que muita gente não percebe isso. Eu te mostrei há pouco aquela ideia de que alguns americanos estão dizendo que os iranianos agora têm capacidades mais avançadas, mudando a trajetória em pleno voo, o que atrapalha o nosso sistema de radar e até impede que a gente consiga emitir alertas em terra. Mas não é só isso. Esse aqui é um mapa de algumas bases americanas que foram atingidas só nesse período de 7 dias, de 12 a 19 de julho.
E dá para ver que eles estão atacando todo tipo de alvo, e muitos desses lugares foram atingidos mais de uma vez, ou seja, eles estão acertando alvos por todos os lados, em toda a região. E agora eles também estão atacando nossos aliados regionais, o Kuwait. Isso aconteceu de novo hoje. A infraestrutura de água e energia deles foi atingida mais uma vez, enquanto o Irã continua dizendo, vamos seguir o caminho que quisermos. E agora não é só o Estreito de Hormuz que precisa ser mantido aberto. Agora é também o Bab al-Mandab, pelo menos para o petróleo saudita. E, de acordo com as informações que recebemos hoje de manhã, 2 petroleiros chegaram a dar meia volta. Então não restam muitos navios-tanque. Segundo as informações que eu tenho, alguns navios conseguiram fazer a travessia hoje, mas os petroleiros sauditas, os que transportam petróleo bruto, não fizeram. Eles realmente recuaram depois de receber ameaças diretas dos Houthis. E isso vai ser um problema sério, porque dependendo do dia da semana, algo entre 4 e 7 milhões de barris por dia passam por aquele estreito, vindos da Arábia Saudita. E se alguém pensa no canal de Suez, lá no norte, ele é bem limitado. Eu mesmo não tinha percebido isso até pouco tempo atrás, mas por causa da tonelagem e do peso, a maioria desses superpetroleiros, os VLCCs, não consegue passar por ali. Existem alguns navios menores que conseguem, mas aí o volume cai bastante. Mesmo assim, é algo bem restrito. Então, basicamente, é o Bab al-Mandab ou quase nada. Você está preocupado com isso? Estou muito preocupado com isso. Uma das nossas saídas, enquanto o Estreito de Hormuz estava fechado, foi o oleoduto de Yanbu, que sai da Arábia Saudita e vai até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. E daí ele mandava, como você disse, o grande tráfego de petroleiros pelo Bab al-Mandab, descendo em direção à Ásia. Parte seguia para o norte. E agora, se eles já começaram a fazer os petroleiros sauditas voltarem, temos mais um problema. Temos outro ponto crítico de petróleo e energia que está sendo restringido. E os Houthis estão mantendo essa limitação, pelo que parece, só para os sauditas por enquanto. Eles podem ampliar isso, mas basicamente é isso. Estão fazendo os sauditas voltarem. Isso vai ter um impacto enorme, porque agora a gente vai restringir ainda mais a quantidade de petróleo que chega ao mercado. E olha, as pessoas precisam lembrar disso, é fácil esquecer porque tudo muda muito rápido. Em 2025, a gente tentou enfrentar os Houthis, tentamos acabar com, entre aspas, problema Houthi, e não conseguimos resolver pela via militar. Tivemos que fazer, discretamente, algum tipo de acordo com eles, em que prometeram reabrir os estreitos. Mas isso só aconteceu depois de gastarmos muitos recursos militares, e tivemos que deslocar vários dos nossos navios de guerra, tirando-os do Mar Vermelho e da região do Estreito de Hormuz, por causa das capacidades dos Houthis. As pessoas não têm noção de como aquelas falésias no Iêmen são altas e montanhosas, de quantas cavernas existem por lá. É um lugar perfeito para se defender, para lutar e até para atirar em direção ao Mar Vermelho. Então agora a gente tem um problema que não conseguiu resolver quando ele ainda estava isolado, lá em 2025. Naquela época, a gente não estava em guerra em nenhum outro lugar. Mesmo assim, não deu para resolver militarmente. E agora ainda tem o Estreito de Hormuz, que também não dá para resolver pela via militar. Ou seja, temos 2 pontos de estrangulamento estratégicos sendo bloqueados ao mesmo tempo. E estamos tentando usar exatamente as mesmas ferramentas, que agora estão ainda mais espalhadas, para resolver um problema que já não conseguimos resolver antes. Então, de novo, mesmo do ponto de vista puramente militar, essa estratégia simplesmente não faz o menor sentido, certo? Olha, é engraçado você mencionar isso, porque o presidente Trump foi perguntado sobre esse assunto hoje. E ele, com aquele jeito característico de desprezar as coisas, disse: "Ah, os Houthis, a gente resolveu esse problema da última vez." Qual é o seu nível de preocupação com o possível bloqueio do Mar Vermelho pelos rebeldes Houthis, abrindo uma nova frente na guerra?
Até agora, isso não aconteceu. Pode acontecer, mas a gente cuida das coisas. Se algo assim acontecer, a gente resolve. Sabe, já lidamos com os Houthis antes e não ouvimos mais nada deles desde que fizemos o que fizemos lá no começo. Foram cerca de 45 dias de uma ação muito forte contra os Houthis. E desde então, não tivemos problema com eles. Eles também não tiveram problema conosco por um bom tempo, inclusive durante esse conflito. Eu acho que se algo assim acontecer, a gente vai simplesmente fazer o que for preciso. Sim, não é nada demais, Joy. A gente só vai resolver o que precisa. Vai dar tudo certo. Já fizemos isso antes. O que você acha disso? Eu queria que fosse verdade, mas infelizmente não é. Se os Houthis quiserem interromper aquilo, eles já mostraram que conseguem. Ao mesmo tempo, os Houthis também mostraram que sabem ser pragmáticos. Mas isso foi antes de a gente matar o líder supremo. Foi antes de Israel intensificar ainda mais as incursões no Líbano. Os Houthis e os iranianos se veem agora como a resistência, como aqueles que vão salvar os países islâmicos da região de nós. Então, de certa forma, estamos tentando aplicar uma lógica ocidental bem básica a essa situação. Mas mesmo assim, do ponto de vista militar, a gente não conseguiu resolver aquilo. Tivemos que fazer alguns acordos paralelos aqui e ali. Todo mundo gosta da confiança do presidente Trump. Eu só não acho que isso vai resistir aos Houthis. Não vai resistir aos iranianos se eles decidirem tornar essa situação muito, muito dolorosa. Olha, os iranianos têm todo o incentivo agora para fazer o que puderem, junto com os Houthis, para restringir o fluxo de petróleo e colocar pressão sobre o presidente Trump. E outra coisa que aconteceu, acho que logo depois do funeral do Ayatollah, foi que os Houthis enviaram uma delegação para Teherã. Aí os sauditas tentaram impedir que essa delegação voltasse a pousar no Iêmen. E não conseguiram. Na verdade, os sauditas acabaram reagindo e ficaram bem agressivos com alguns dos ataques deles. Eles atingiram o aeroporto internacional de Sanaa. Os Houthis se reagruparam, redirecionaram aquele avião e pousaram em Hodeida, que fica mais perto do Mar Vermelho. Isso mostra o nível de controle que eles têm sobre aquela região do Mar Vermelho. Mas eu não acho que os sauditas teriam se tornado agressivos contra os Houthis e reiniciado essa guerra se não acreditassem que os Houthis iam entrar no conflito de forma realmente significativa. Então, tem algo mais acontecendo, eu acho, por baixo da superfície, que a gente ainda não está vendo direito. Só que os sauditas já faziam tempo que não estavam com vontade de lutar contra os Houthis desse jeito. Porque os Houthis, de novo, e com razão mesmo, tem sido uma dor de cabeça para eles há mais de uma década. Tiny. Já faz mais de uma década, mesmo com a nossa ajuda. Então acho que os dias dos Houthis ficarem de fora estão contados. Exatamente quando eles vão se envolver de vez, e até que ponto eu não sei. Mas se a gente já tem 2 navios com petróleo saudita voltando, o cenário não é nada positivo. Saiu hoje um artigo no Responsible Statecraft, escrito por uma das nossas convidadas frequentes aqui, a Rosemary Kalanick, que também é minha colega no Defense Priorities. Ela diz que o bloqueio dos Houthis pode colocar o Trump numa situação bem complicada. Segundo ela, há 2 caminhos possíveis, e eu queria saber a sua opinião sobre eles. Ela diz que, por um lado, isso pode pressionar o Trump ao ameaçar uma calamidade econômica, com o preço do petróleo disparando. Isso colocaria pressão para ele fazer exatamente o que você sugeriu, aquela coisa de declarar vitória e sair de cena, porque não dá para vencer essa guerra desse jeito. Ou, por outro lado, o Irã poderia pressionar os sauditas a não permitirem o uso de suas bases e do espaço aéreo para ataques, talvez em troca de liberar parte do petróleo deles para exportação. Como você enxerga essas 2 formas de pressão sobre o presidente? Acho que as 2 coisas estão dentro do que deve acontecer em breve. Quer dizer, a gente já viu 2 navios voltarem, então essa pressão econômica vai começar agora.
Pode piorar? Com certeza. Mas os sauditas são bem bons em se proteger, em apostar dos dois lados. E a gente já viu que eles mandaram uma delegação para o funeral do líder supremo. Antes, os sauditas defendiam que a gente terminasse o trabalho no Irã. Eles eram bem agressivos quando achavam que a gente ia entrar lá e acabar com tudo. Mas agora que eles veem que a gente não é invencível, que temos limitações e que os iranianos se saíram muito bem, eu acho que os sauditas também vão continuar se resguardando. Os sauditas têm sido meio instáveis com a gente, deixando ou não a gente usar o espaço aéreo deles para lançar ataques. Porque quando a infraestrutura deles começou a ser atingida dentro da Arábia Saudita, não me surpreenderia nem um pouco se eles dissessem algo tipo, olha, América. E eu acho que muitos dos nossos parceiros na região do Golfo vão começar a fazer isso de forma discreta. Acho que talvez o Kuwait seja o próximo. Eles vão começar a dizer, de maneira bem reservada, vocês precisam parar de usar tanto o nosso território, ou parar de usar de vez mesmo. A gente quer continuar sendo amigo, mas vocês não são mais o tipo de amigo que a gente achava que eram. A gente precisa lembrar que basicamente as nossas garantias de segurança, o fato de dizermos que protegeríamos todos os países do Golfo, foi o que sustentou o petrodólar. Foi isso que justificou a nossa presença na região. E também os países do Golfo, apesar de termos tido alguns atritos aqui e ali, eram na verdade bem gratos por termos nossas forças militares lá. Mas quando na prática a gente deixou de cumprir essas garantias de segurança, ficamos sem força e com pouca influência. Então, quando o presidente demonstra tanta confiança assim, eu fico me perguntando, será que ele está mesmo recebendo uma avaliação realista da situação? Quero dizer, ele está ouvindo o que vem das pessoas que falam direto com a liderança ou daqueles que estão logo abaixo dela? Porque, entre chefes de Estado, muita coisa é só formalidade. Dá para imaginar facilmente que se os líderes dos países do Golfo se encontrarem com o presidente Trump ou falarem com ele por telefone, a conversa vai ser muito educada, muito protocolar. Mas nos bastidores, os ministros da defesa deles podem chegar para os nossos caras na região e dizer, e só para avisar, vocês não podem lançar nenhum ataque daqui. Eu só fico me perguntando se isso está chegando de volta ao presidente, para ele perceber o quanto as nossas opções são limitadas. So he realizes just kind of how limited our options are. Olha, tem uma coisa que joga contra isso. Você disse no começo do programa que a gente estava falando sobre a campanha de informação, da qual já não fazemos mais parte. A gente ainda pensa que é como na época da tempestade no deserto, quando dava para controlar todas as transmissões. Mas pelo vistos, que agora existe rede social espalhando informação por aí, ou programas como o nosso aqui, que também falam sobre isso. Só que nem todo mundo percebeu isso. Tem gente que ainda acha que é do jeito antigo. E o presidente Trump, como ele ainda faz as coisas do jeito antigo, provavelmente não assiste ao nosso programa. Pelo menos eu duvido que assista. Mas ele vê a Fox News quase religiosamente, talvez até de forma compulsiva. E eu quero te mostrar uma coisa que foi dita ontem. Acho que foi o Jim Carafano quem falou. E se o presidente Trump está assistindo e ouvindo esse tipo de coisa, dá para se perguntar, será que ele está agindo com base nisso? Eu sei que as pessoas estão focadas nas perdas, que são terríveis, e em quanto tempo tudo isso vai levar. Mas a nossa posição na região é a mais forte que já tivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, a gente lida com essa situação desde o governo Jimmy Carter. Desde os tempos do Jimmy Carter, nunca tivemos uma posição tão sólida na região para construir um futuro melhor por lá. E isso significa menos problemas para a gente, menos trabalho para a gente, uma América mais segura. Eu realmente acho que esse é o preço que estamos pagando. Purge Fire, isso vai valer a pena por décadas. Trust me, it is going to pay off for decades. Em que planeta esse cara está vivendo?
o mais forte desde a Segunda Guerra Mundial. Olha, eu até falei disso num programa hoje de manhã, fiquei indignado. É só ver quantas aeronaves a gente já perdeu, quantas bases foram destruídas, quantos soldados morreram, os problemas que estamos enfrentando no Estreito de Hormuz e agora no Bab al-Mandab. E você quer me dizer que estamos na posição mais forte agora? Há pouco, você mesmo disse que provavelmente vamos chegar a um ponto em que nossos aliados vão começar a dizer: por que vocês não vão cuidar de outra coisa? Qual é a sua reação a isso? Cara, é tanta coisa passando pela cabeça. Quando eu ouço a Fox News hoje em dia, eu quase sinto como se tivesse voltado para o meu primeiro dia na escola de idiomas, ouvindo uma língua estrangeira, tipo ouvir pasto pela primeira vez. É quase irreconhecível para mim. E olha, tudo isso poderia ser só um ruído de fundo, porque, sinceramente, quem liga para noticiário de rede? Mas você tem razão. O presidente assiste a Fox News e ele se importa com o que eles dizem. E é exatamente por isso que os neoconservadores estão colocando alguém com esses argumentos ridículos para dizer ao presidente o que ele quer ouvir. E isso é extremamente perigoso. Quer dizer, tudo bem o presidente ouvir esse ponto de vista de vez em quando, desde que logo em seguida alguém venha checar os fatos, como você acabou de fazer em 30 segundos, do que aquele cara maluco da Heritage Foundation acabou de dizer. What the crazy guy from the Heritage Foundation just said. But I don't think that's happening. I hope it is, but I fear it's not. Mas eu não acho que isso esteja acontecendo. Eu espero que sim, mas temo que não, porque o presidente continua transmitindo confiança. E, de novo, isso meio que nos leva de volta àquela situação. A gente entrou no memorando de entendimento porque não havia uma solução militar. Depois jogamos o memorando fora e agora estamos tentando de novo buscar algum tipo de solução militar. Meu Deus, eu nem tinha percebido isso. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema. E alguém precisa ter coragem de ser honesto com o imperador, que claramente está sem roupa, e chegar para ele quando ele publica algo assim e dizer: Senhor, a gente precisa que o senhor entenda melhor esse assunto. Aliás, o imperador tinha sem roupa e morreu. Essa é a analogia. Você não pode simplesmente ficar dizendo que está tudo indo bem. Tem que dizer: Senhor presidente, eu respeito e quero que o senhor tenha sucesso. Isso é muito perigoso. Tudo que o respeitadíssimo James Cafaro acabou de dizer, a gente pode refutar agora mesmo. Está completamente errado. Então ele não acha só que estamos indo bem. Essa câmara de eco é absolutamente letal para os nossos soldados na região e para o nosso país a longo prazo. E sabe, de forma até cômica, bem telegram. E vou te dizer quem não está. Último aqui. Vamos ouvir agora um trecho chamado Rubio Shipping. Esse é o Rubio de uns dias atrás. E se você está procurando alguém de dentro para contestar isso, não vai ser o Marco Rubio. Olha só o que ele disse sobre o problema que a gente tem agora com o transporte marítimo, tanto no Estreito de Hormuz quanto no Bab el-Mandeb. Fala sério, né? Não é nosso trabalho fazer o trabalho de todo mundo. Peraí, a gente que começou essa guerra e é por isso que isso tudo é necessário. E aí, como é que isso vai pegar? I mean, come on, man. It's not our job to do everybody else's job. Oh, wait. We started this war, and that's why there's a need for this. How's that going to go over? Eu acho curioso como os neoconservadores são super belicistas, até tudo desabar na cara deles. Aí, de repente, tomam uma dosezinha de realismo. Tipo, sim, eu concordo com o senhor secretário, que o nosso papel não é garantir a segurança do mundo inteiro, nem proteger todas as rotas marítimas. Mas quando somos nós que bagunçamos essas rotas, ninguém vai aparecer para nos tirar do buraco. Então, o governo precisa fazer uma reflexão séria agora sobre onde estamos e como saímos dessa, porque essas declarações são completamente fora da realidade. E isso mostra, como o senhor mesmo disse, que provavelmente
Não tem ninguém lá dizendo a verdade para o presidente. Se é isso que o Marco Rubio está levando para dentro da Casa Branca, dizendo ao presidente como conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado, então não é de se espantar que a gente esteja nesse caos. Muito bem colocado. E a última pergunta que eu tenho para você, voltando ao que o Barack Harvey disse. Se isso estiver certo, e eles estão dizendo que há duas opções, ou aceitar um cessar-fogo de 10 dias, o que eu não consigo imaginar, porque ele teria que ceder e fazer algumas concessões, ou partir para uma nova ofensiva militar de grande alcance. O que você acha que vai acontecer nos próximos dias, ou na próxima semana, digamos, nos próximos 10 dias? É por isso que eu acho que a gente está numa situação realmente perigosa. Quer dizer, eu acho que os iranianos têm, com razão, medo de que os israelenses façam algo drástico, como usar uma arma nuclear ou alguma outra coisa. E isso vai acabar incentivando os iranianos a repetir o que fizeram na Jordânia. De novo, eu espero que aqueles 10% de chance que o Arashi mencionou realmente deem certo e que a gente entre em outro cessar-fogo. Mas, do jeito que o presidente tem falado, e considerando que o último cessar-fogo não deu certo, eu estou bem preocupado. Acho que esses próximos 10 dias vão ser muito perigosos. E cada dia que a gente continua nesse estado, ainda trocando tiros, a situação fica mais e mais perigosa a cada segundo. Porque como a gente aprendeu nas nossas próprias experiências de combate, a gente precisa ter sorte a cada segundo de cada dia. O inimigo só precisa ter sorte uma vez, uma única vez, e todo o cálculo muda. E os israelenses agora, o que eles estão fazendo, o que estão sinalizando, isso me deixa extremamente preocupado. E aí tem o que a gente estava rindo há pouco, porque é absurdo. Os conselhos que o presidente está recebendo. Eu simplesmente não acho que ele esteja no momento em que precise tomar decisões realmente difíceis. Porque tem gente maluca na Fox News dizendo para ele que está tudo ótimo. Então, sobre Strowards Norte são bases a comer mal. Temos aquele menino que pagou-os. É aí. É isso mesmo. A gente vai continuar acompanhando. Mas agradeço muito por você ter vindo aqui e compartilhado essas análises, especialmente algumas das interpretações e das declarações que Israel tem feito. Eu não estava acompanhando isso e agora o nosso público também está por dentro. Muito obrigado por participar, Joe. É sempre um prazer ter você aqui. Muito bom estar aqui com você, cara. Obrigado pelo convite. A gente também agradece muito a vocês. E, aliás, ainda temos mais 2 programas hoje. O próximo começa em mais ou menos 10 minutos. Vamos receber, pela primeira vez, o professor Nikolai Petro, especialista na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele escreveu vários livros e entende profundamente tudo o que está acontecendo por lá. Então não perca, porque ele vai falar sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Se os drones podem decidir o conflito, o que as evidências físicas mostram. Vale muito a pena acompanhar. E depois, às 3 da tarde, vamos conversar com Suleiman Ahmed, que acabou de fazer uma entrevista exclusiva com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, além de outras entrevistas que ele vai antecipar para a gente. Tem muita informação interessante, direto do Irã, que você vai querer ouvir, especialmente sobre os rumos que essa guerra pode tomar. Então te espero às 2 e às 3 da tarde, no Daniel Davis Deep Talk. E olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem a mexer na carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que você gosta.